Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do canal 303 Fora. Estamos aqui com os meus amigos Luiz e Bruno. Boa noite, amigos, tudo bem? Boa noite, tudo bem, galera? Vamos aí falar sobre os três grandes da capital, sobre os outros times. Hoje tem novidade aí de um prêmiozinho que vai sair na próxima live. Opa! Boa, Já vou avisando, hein? É uma parada legal aí de um clube da capital e que não é um dos grandes. Então são dois prêmios, porque vai ter uma live e vai ter um. Boa, boa. Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar bastante aí dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora vai, agora vai. legal. Galera, a gente pede para vocês aí deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar com a gente aí, interagem, beleza? Vamos falar dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada polêmica, para variar, mais polêmicas e mais polêmicas. Vamos começar com o São Paulo, que foi no sábado, gente. Então vamos lá. São Paulo 1, Fortaleza 2, jogo no Morumbis, um jogo em que o São Paulo teve até um bom aproveitamento no primeiro tempo, dominou as ações do jogo, encurralou o time do Fortaleza. O Fortaleza estava sem jogadas de contra-ataque. O São Paulo dominou territorialmente, criou situações de gol. Eu acho que o São Paulo poderia ter tido mais sorte no primeiro tempo. Se saísse com 1 a 0, eu acho que o jogo mudaria. Tá? O São Paulo jogou com os três zagueiros, como foi contra o Cobressal. O time estava mais entrosado, parecia que o time estava mais entrosado, sem o Rames Rodrigues, com Galopo no meio de campo. Mas o time acabou perdendo as oportunidades, e aí o segundo tempo virou totalmente. O Carpini ele não fez inicialmente nenhuma mudança. O Voivoda corrigiu o time dele, fez algumas alterações, colocou o Moisés no lugar do Marinho e o time do Fortaleza ficou mais agudo. São Paulo perdeu aquele ímpeto ofensivo, perdeu o meio de campo e o Fortaleza passou a ter mais contragolpes. E num desses contragolpes o Fortaleza acabou fazendo 1 a 0, um golaço do Lucero. O argentino Lucero fez um golaço, no meio dos zagueiros entre o Arboleda e o Ferrarese. E aí, o Morumbis, com 35 mil pessoas, acabou para o Carpini. Né? Depois do gol, o São Paulo sentiu muito. O Rames Rodrigues entrou no segundo tempo, não entrou bem. Não entrou bem no lugar do Galopo. E aí, o nosso projeto de treinador, nosso estagiário de Diadema, ele começou a fazer muitas lambanças. Né? Ele tirou o que ele tinha de melhor. O Igor Vinícius pela direita e o Michel Araújo, que fazia até um bom jogo pelo lado esquerdo. Colocou o atacante William Gomes na ponta esquerda e colocou também o nosso querido Eric na ala direita. E aí o São Paulo acabou. Né? O São Paulo foi ao ataque, se lançou ao ataque. E sem brincadeira, o segundo gol do São Paulo foi uma. Parecia um jogo de solteiros contra casados. Sabe? Parecia aqueles jogos de final de pelada. Um buraco no meio de campo do São Paulo, lançamento em profundidade e o outro argentino, agora eu não lembro o nome dele, eu vou lembrar. O Machuca. Machuca fez 2 a 0 pro Fortaleza. Acho que o Rafael falhou no gol, acho que dava para fazer a defesa, tá? Vamos falar mais, mas eu acho que era uma bola defensável. E aí o estádio veio para cima do Carpini, né? Gritos de burro, insultos, xingamentos. Aí o torcedor perdeu toda a compostura e começou a vaiar e xingar o técnico do São Paulo. O São Paulo que ainda conseguiu um gol com o André Silva, entrou bem no jogo, entrou com vontade, a despeito de outros jogadores, ele entrou muito bem no jogo e ainda deu um pouco de sobrevida ao São Paulo, mas a derrota ela aconteceu, acabou acontecendo. Né? Bom, o Carpini no meio de semana, eu vou falar um pouquinho, no meio de semana ele descarregou a raiva dele em muitas questões no São Paulo. Falou mal de Dorival Júnior, falou mal do departamento médico, né? Ele transferiu as responsabilidades dele para outros setores do clube. Até que ponto ele tem razão? Ele tem uma certa razão porque, de fato, o São Paulo tem muitos lesionados.
O São Paulo teve 18 lesionados em 17 rodadas. É muita coisa. Para fazer uma comparação com o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras acho que teve 4 lesionados nesse ano. É muita coisa, é muito discrepante. Mas, peraí. Você não consegue entregar nada? Nenhum jogador consegue funcionar no seu sistema de jogo? Nenhuma variação tática? Você morre abraçado com os 3 zagueiros quando a gente sabe que não é você que escala o time com 3 zagueiros? Foi dedo do Muricy, foi escolha do Muricy, e você morre abraçado com esses 3 zagueiros? Com o quê? Com um intuito de mostrar que tá errado, tá certo? Ou que tá com medo de arriscar alguma coisa e aí sofrer a derrota e falarem, ó, o burro lá inventou. Então assim, cara, pra mim, na minha opinião, cara, esse cara já deu, né? Eu acho que ele tinha que ter sido mandado embora contra o Ituano, antes do Novo Horizontino, não foi. Era pra ter sido mandado embora contra o Novo Horizontino, não foi. Esperaram 20 dias. Fez uma partida horrorosa contra o Tajeres, não foi desligado. Teve uma outra oportunidade para ser desligado no meio de semana passada, quando o São Paulo jogou mal, ganhou do Cobressal porque é um time horroroso. E no sábado não dá para poder sustentar, né? O meu alento, como eu falei para vocês, na minha opinião, o Carpini está com os dias contados. O Carpini não vai ser técnico do São Paulo. Ah, mas ele vai ganhar 3 partidas seguidas. Não vai ser técnico do São Paulo. Eu acho que o São Paulo está aguardando definições de treinadores que estão em final de contrato e que podem chegar. O Crespo é um deles. Então, assim, o meu alento é esse. O Carpini só está aqui, nesse momento, porque o São Paulo aguarda uma definição de outros treinadores que podem vir a substituir o Carpini a curto prazo. Tá? E aí essa questão ela é certa, ela vai acontecer, ela deve acontecer nos próximos dias. Eu tenho uma pergunta também para fechar, acho que praticamente o assunto São Paulo. Qual seria o sonho do São Paulino aí? O seu sonho e o da organizada ou dos torcedores comuns? Qual o nome que vocês gostariam de ver no São Paulo hoje? Nome viável, né? Não vamos falar o Klopp, né? Mas tô dizendo assim, o nome que você fala, pô, esse nome tá disponível, é acessível e seria uma boa para o São Paulo. O que você pensa aí? Olha, o Luiz Castro, ele é um bom nome, como você falou. Eu acho que ele seria um nome muito bom para a sequência. O trabalho que ele fez no Botafogo mostrou isso também, né? Só que assim, pelo que eu vejo, a torcida gosta muito do Crespo, tá? O Crespo que tem uma passagem pelo São Paulo, foi campeão aqui no clube, então o Crespo ele tem um nome, uma reputação boa com a torcida do São Paulo. Até onde eu vi, as organizadas do São Paulo ainda estão com aquele discurso: estamos fechados com o Carpini, nós não queremos mais o Carpini, mas enquanto ele estiver no São Paulo nós vamos apoiar. Só que a organizada disse: se a torcida fizer alguma campanha para outro treinador vir, como por exemplo o Crespo, nós vamos apoiar. Mas nunca vamos deixar de apoiar o São Paulo. Não vamos torcer contra o Carpini e nem contra o São Paulo. Tá? E eles já, por eles, a opinião deles, eles falaram: não queremos nomes como Felipão, Luxemburgo e Mano Menezes, por considerarmos todos eles ultrapassados. Isso foi o que eu ouvi de organizadas. Tá? Mas que o São Paulo, ainda quando o Carpini estiver no São Paulo, eles vão continuar apoiando. Mas se a torcida ela fizer alguma campanha para vir um outro treinador, como por exemplo o Crespo, eles vão também apoiar, vão incentivar essa questão da campanha, tá? Vão aderir. Bora lá, então vamos falar de Corinthians. Coringão que empatou com o Galo 0-0 na Neoquímica Arena. Pode começar, Bruno. Vamos lá. O Corinthians estreou no Brasileiro contra o Atlético Mineiro. A Neoquímica Arena, belo público de quase 45 mil presentes, né? O jogo começou bem disputado, né? O Corinthians indo um pouco para cima, o Atlético com um time tecnicamente melhor, pouquíssimas chances aí, tá? No primeiro tempo. E aí o lance que determinou como seria a sequência, né? Que teve uma expulsão do Bataglia, né? Do Atlético Mineiro. Então, o segundo tempo o Corinthians ia jogar com um jogador a mais. E
Para nossa surpresa, né, dos corintianos aí, o Corinthians não conseguiu fazer valer essa vantagem de um jogador, né? Ao todo aí teve duas chances, né? Uma de uma jogada individual do Wesley, né, que ele chutou, o Everson fez uma defesa, e outra num rebote, o Hugo deu um chute que foi para fora, mas o Corinthians não criou nada, isso que causou mais estranheza, né? É um ponto aí que eu queria levantar aí, discutir algumas substituições do glorioso Antônio Oliveira, né? Dentre elas, você tirar o zagueiro o Gustavo Henrique para colocar o Paulinho e trazer o Ranielli para zagueiro, né? Não é a primeira, não é a segunda vez que ele faz isso, né? E eu discordei muito disso, porque eu já no intervalo eu voltaria com o time mais ofensivo. A gente está jogando em casa, se tem uma chance de ganhar com o Atlético Mineiro, é você ter um jogador a mais, né? Para mim era nítido que o Atlético Mineiro ia abdicar um pouco de ir para cima, né? Com risco. Naquele momento, com um jogador a menos, para o Atlético Mineiro, um empate não era de todo mal. Então, ali, para mim, o Antônio Oliveira ele poderia ter feito algumas alterações do seguinte sentido: colocar o Coronado e o Garro juntos, tirar o Romero, que não estava fazendo uma boa partida, colocar um jogador, um atacante de beirada que desse mais profundidade, né? E eu achei que ele demorou muito para fazer isso. E as alterações erradas, assim. Michael voltando de lesão, era óbvio que ele ia sentir o ritmo, né? O Paulinho, não achei que essas serão as alternativas, as melhores alternativas dele para o jogo, né? Enfim, acabou 0-0, graças ao Cássio, que fez uma belíssima defesa aí nos últimos minutos dos acréscimos, num chute do Scarpa de falta. Enfim, uma arbitragem que foi um pouco. O jogo foi muito nervoso, a arbitragem foi muito contestada. Enfim, final de jogo, Corinthians 0, Atlético Mineiro 0. A gente ficou um pouco decepcionado, porque a gente sentiu que poderia ter ganho. Poderia ter feito 1-0 e trazido os 3 pontos. Bom, esperava um jogo de gols, tá? Se eu tivesse feito alguma aposta, eu teria fatalmente perdido, porque para mim era um jogo, assim, que eu esperava gols. Tanto do Corinthians quanto do Atlético. Eu achei que o Corinthians ia atacar mais, e o Atlético não tem essa vocação defensiva, então eu esperava, primeiramente, jogo de gols. Achei que a arbitragem foi péssima, prejudicou o jogo em si, né? A gente estava até comentando sobre o Fagner, um lance que o VAR não chamou, ou se chamou, o juiz não deu a devida atenção. Acho que é um lance que está de frente para o juiz e ele tinha a visão, não deu nada, e depois a dúvida é como é que ele, como o Bruno falou, fora aí do vídeo, né? Como é que ele comprova esse cartão amarelo, né? Porque qual a justificativa, né? Ali se pegou, você tem que dar o vermelho. Então a arbitragem, já vou falar um pouquinho da arbitragem, começa de uma forma tenebrosa o Campeonato Brasileiro, com erros em praticamente todos os jogos. O jogo do Vasco teve um pênalti absurdo, né, do jogador do Vasco. Não dá nem para discutir. O jogo do Atlético Goianiense com o Flamengo também, lances ali, não vou nem dizer discutíveis, mas muito discutíveis. O jogo do Palmeiras também, faltas assim que claras que o juiz. E não era uma faltinha de trombada, não. Falta que o juiz invertia, dava pro outro lado. Então, assim, começa. Eu não vi o do São Paulo, eu não me lembro muito da arbitragem, mas acho que a arbitragem começou de uma forma, assim, muito, muito ruim. E no geral, cara, o Corinthians é um time previsível nesse momento. A gente sabe mais ou menos aonde a bola vai no Wesley. O Garro bem marcado ontem, o Atlético percebeu que era dali que poderia sair nas melhores bolas do Corinthians, né, as melhores jogadas, foi nele, e aí o Wesley acabou quase que não sendo acionado, e quando foi acionado, foi bem. No mais, concordo com o que o Bruno falou, as substituições estragaram um pouco o Corinthians, faltou um pouquinho de audácia pro Corinthians ontem, sabe? Acho que faltou aquela vontade de ganhar, assim, a hora que tava com o jogador a mais, faltou usar a torcida, o fator campo, faltou aquele punch, né? Aquela palavra que o pessoal gosta de falar, aquele punch para ir para cima e fazer o gol. E no final quase toma um do Scarpa, né? Com relação ao Fagner, eu acho que a arbitragem no futebol brasileiro ela é muito ruim. Muito ruim. Mas eu percebo que existe uma conivência muito grande com o Fagner.
Porque o Fagner, ele não é um jogador viril. O Fagner não é um jogador que tem vontade. O Fagner é maldoso. O Fagner é maldoso. O Fagner é desleal. O Fagner é um cara que você vê a intenção dele. A intenção dele não é disputar uma bola. A intenção dele é agredir, na minha opinião. O que ele fez ontem, ele disputou a bola, deu um bico pro alto e ele deixou o pé, de forma intencional. Por sorte não pegou, pegou de raspão, né, no jogador do Atlético Mineiro. Mas quantas e quantas vezes o Fagner fez isso? Ou com a sola, ou com o cotovelo, ou num carrinho, né? Teve jogador aí que teve lesões graves, né? Acho que o Ederson do Flamengo, né? Aconteceu isso. Então, assim, até que ponto a conivência da arbitragem vai fazer com que esse cara seja impedido de protagonizar essas coisas, entendeu? Então, assim, a arbitragem é ruim, sim, mas a conivência da arbitragem para mim é o pior de tudo, tá? Eu acho que ele fica à vontade para fazer o que ele bem entende no campo. Tiba, concordo com você que às vezes ele é maldoso, mas ele também tem essas outras características que você falou. Ele chega firme mesmo, não é toda hora que ele é maldoso, mas ele tem lances que realmente é na maldade, não estou passando um pano para isso. Esse foi um deles, né? Como o Luiz falou, assim, a gente estava comentando um pouco fora do ar aí, né? Se o árbitro deu amarelo é porque ele viu. Se ele viu, deveria ter sido expulso, na minha opinião. Mas enfim. Ponto 2, o ponto do Paulinho. Eu, antes mesmo dele começar a voltar aos treinos aí, eu era um defensor de que não teria que renovar, né, com ele. O contrato dele foi estendido até o meio do ano, porque ele sofreu uma contusão. E já tem rumores de que, olha, ele treina bem, a comissão tá gostando. Eu sou contra uma renovação dele. Não vai voltar a ser o Paulinho de 2012, tá? Em um mês e meio, não vai. E pelo que ele ganha, esse para mim é um agravante, você pode aproveitar melhor esse recurso. E ponto 3 de reforços aí, sim, eu acho que o Corinthians precisa mesmo de alguns nomes que chegam para ser titular, mas mesmo assim eu volto no ponto de que o Antônio Oliveira poderia ter mexido melhor com o que ele tem no banco. Com o que ele tem no banco, ele poderia ter feito 1-0 ontem. Ele poderia ter sacado o Romero e colocado um Pedro Henrique, ou talvez até um Mosquito para tentar algo mais de profundidade, porque a bola não estava chegando na área. Então não adiantava ele trocar o Alberto, colocar de lado para colocar o Pedro Raul, não era esse. O ponto não era esse, a bola não estava chegando lá. Então, assim, né, para o Campeonato Brasileiro inteiro, sim, acho que o Corinthians precisa mesmo, né, de alguns reforços, tomara que venha na janela do meio do ano, mas assim, para o jogo do Atlético, ele tinha condições de ganhar com o que ele tinha no banco. Vamos falar do Palmeiras, Verdão que venceu o Vitória da Bahia 1-0 no Barradão. Fala aí, Luiz, para nós. Bom, hoje eu tenho bastante coisa para falar do Palmeiras e de futebol, e vou falar também aqui de uma surpresinha para vocês. Primeira coisa, né, eu tô com a camisa da Lazio hoje aqui, ó. Essa camisa aqui dos anos 2000, ali 2001. E o Palmeiras acabou de anunciar o Felipe Anderson, que vem exatamente da Lazio, tá? Uma surpresa, ninguém falava sobre esse jogador. A Juventus negociava com o jogador, tem até um meme aí do Palmeiras dando chapéu na Juventus. Enfim, ele assinou um pré-contrato, né? E ele vai assinar mesmo um contrato aí no segundo semestre, né? Então ele vai terminar aí o campeonato italiano pela Lazio. Inclusive no último sábado, foi sábado, Lazio e Salernitana? Acho que foi. Ele fez 2 gols na vitória da Lazio. Então, é um jogador que está em forma, está fazendo gols, é um belíssimo reforço para o futebol brasileiro. Uma grande surpresa para mim o Palmeiras trazer o Felipe Anderson, não só pelo valor, eu imagino que seja um valor caro para se trazer um jogador desse da Europa, apesar do fim do contrato, o salário deve ser muito alto, mas pelo tipo, o Palmeiras não contrata jogadores nessa faixa etária, né? O Palmeiras costuma trazer jogadores mais novos, ele tem 31 anos. Então, a torcida do Palmeiras foi agraciada aí com esse reforço em plena segunda-feira. O Bruno levantou a mão aí, já manda ver. Só uma pergunta aí, com essa contratação aqui, surpreendeu? Talvez aí a todos, aí o Felipe Anderson. Você entende como uma margem para uma possível saída de Rafael Veiga?
Cara, é uma belíssima pergunta. O Palmeiras vai perder o Endrick, né? E o Endrick, se você for analisar os jogos do Palmeiras, ele não está jogando como um centroavante. Ele está jogando ali flutuando. E o Felipe Anderson, teoricamente, entra nessa posição. Então a gente está imaginando um ataque para o futuro, tá? Dudu, Veiga, Felipe Anderson e Flaco. Isso tirando as especulações aí do Gabigol, né? Então você poderia também ter o Gabigol ali na frente. Mas como que a gente tem agora? Dudu, Veiga, Felipe Anderson e Flaco. Então acho que nesse aspecto, não. Mas já trouxe o Rômulo do Novo Horizontino, que é para a posição do Veiga. Então não me surpreenderia se o Veiga fosse embora agora no meio do ano, tá? Deve ter proposta. Eu acredito que tanto ele quanto o Rony também, os árabes já vieram algumas vezes atrás. Até o Flaco, é que o Flaco, as propostas eram mais aqui da Sul-América, né? Então, difícil ver uma proposta da Europa agora para ele. Ele ainda não tá naquele ponto. Mas o Veiga sim pode sair no meio do ano, e aí sim eu acho que o Felipe Anderson migraria ali para o meio, né? De todo modo, um belíssimo reforço que ninguém estava esperando. E falando do jogo de ontem, Palmeiras enfrentou um Vitória super empolgado, com 23 jogos de invencibilidade, um jogo no Barradão. Mas basicamente o Palmeiras não sofreu, tá? O Palmeiras basicamente teve o tempo inteiro a bola, o jogo foi dominado. O Richard Rios fez uma grande exibição, tá? O Rony foi muito mal, perdeu um gol ali que, meu Deus do céu. Os meninos, eu diria que foram tímidos, tanto o Luiz Guilherme quanto o Estevão. Acho que poderiam ter rendido um pouquinho mais. Mas, no geral, o Palmeiras acabou fazendo uma boa partida por ser uma estreia de brasileiro e por toda a sequência aí, né? Tanto do jogo contra o Liverpool na Libertadores, o título paulista. Então começou bem 1-0 o gol do Richard Rios. E no final, como eu falei, o Rony teve chance de ampliar. Então o Palmeiras começou bem ali. O Abel também reclamou do gramado, né? O gramado com uma grama muito alta. Atrapalhou um pouco o jogo. E o Vitória, na minha opinião, deve fazer um campeonato honesto, tá? Não sei se o Vitória tem time para ser rebaixado ou não. Me parece um time acertado. Acho que quem for jogar lá vai ter dificuldade. É engraçado, né, a fase que tá o Palmeiras, né, porque ainda no momento talvez um pouco de ressaca, ganhando o Liverpool e ganhando Vitória lá, tranquilo, em 1-0, coisa que talvez se fosse um empate não seria de todo ruim, dadas as circunstâncias, mas mesmo assim o Palmeiras joga no limite para fazer 3 pontos. É impressionante a regularidade desse quesito. Se tiver que pisar mais para fazer 3 pontos, eles pisam. Se tiver que jogar um pouquinho, só eles jogam um pouquinho. Eu achei que o placar de ontem foi exatamente isso que refletiu. Jogou bem e tal. Como o Luiz disse, é um adversário extremamente empolgado, né? Por voltar aí à Série A, o estádio cheio. E fez mais um jogo seguro, eu achei. Palmeiras que volta a campo quarta-feira contra o Internacional, jogo às 20 horas em Barueri. Meu Deus do céu, começou. Ainda bem que eu tô ainda nessa semana, eu tô de férias, não vai dar pra ir pra Barueri e voltar de boa. Mas Palmeiras e Inter, um grande jogo. E no domingo, Palmeiras e Flamengo, bem provável que seja no Allianz. Então, Palmeiras tem uma sequência de jogos também bem complicada. Fazer uma menção aí o Bayer Leverkusen, campeão aí até o momento invicto da Bundesliga, título inédito do Bayer Leverkusen. Foi campeão aí ao vencer o Werder Bremen por 5-0. Uma festa incrível da torcida. Para quem não sabe, o Bayer Leverkusen é um time que foi fundado por funcionários da farmacêutica Bayer. Então a Bayer que é dona do clube até hoje, tá? A Bayer que fabrica aí basicamente aí muitas medicações, mas famosa pela aspirina, vamos dizer assim, né? E o Bayer foi fundado aí pelos funcionários da Bayer, né? O Bayer Leverkusen, que tinha uma fama aí de chamado um apelido de Neverkusen, porque o Bayer perdeu vários títulos ali no finalzinho. O mais triste foi quando estava na época do Ballack, né? Quem é um pouquinho mais velho lembra dele. O Bayern chegou a abrir 5 pontos, faltando 3 rodadas e acabou tomando virada. O Borussia foi campeão. Se não me engano, é um clube fundado em 1904, né? Um clube mais do que centenário e nunca tinha vencido, né, a Bundesliga. A Bundesliga que para mim é um campeonato muito sem graça, porque o Bayern de Munique acho que tem 33 títulos e, se não me engano, o segundo time que tem mais títulos é o Nuremberg com 9. Então, é muito dispare, né? Então, toda vez que você tem um campeão fora do eixo Bayern, ou talvez um Borussia, chama muita atenção. Então, realmente, parabéns ao Bayern, como o Luiz disse. Uma pena que, apesar de manter o Xabi Alonso, a gente sabe que Wirtz e outros jogadores que se destacaram
não vão continuar, porque eu gostaria de ver esse time do Bayer Leverkusen campeão alemão numa Champions, ver até onde iria. Mas isso a gente nunca vai saber. Então, e esse ano, curiosamente, o Leverkusen é o campeão, o segundo é o Bayern e o terceiro é o Stuttgart, que é um time que também quase caiu ano passado. Então, esse ano a gente teve uma certa modificação aí na Bundesliga. Então, foi legal assistir o campeonato alemão esse ano. Campeonato alemão que é complexo para assistir, passa na Sport TV, passa num aplicativo chamado OneFootball. Então, ele está bem dividido, assim. Cultura. Na cultura também. Então é bem. Você levantou a mão, manda ver, Bruno. É porque. E tomara que isso seja uma tendência do campeonato alemão, que é um campeonato muito legal. Só que assim, se a gente considerar que ano passado o Borussia era o favorito até a última rodada e não venceu. Tem a questão aí do Bayer Leverkusen agora. Tem a questão do Stuttgart, que o Luiz mencionou. Tem a questão do Eintracht Frankfurt, que sempre acaba fazendo boas campanhas na Liga Europa. Então, tomara que isso seja uma tendência para meio que quebrar um pouco essa hegemonia do Bayern de Munique, né? Fica mais legal. Bora de palpite. Vamos falar da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia e Fluminense jogam amanhã às 9h30. Jogo na Bahia. Bahia. Quanto? 2x0 Bahia. 2x0 Bahia. Vou de 1x1 nesse jogo, hein? 1-2. Vamos de Bragantino e Vasco no Nabi Abichedi. 1x1. Eu vou de 2x0 pro Bragantino. 0-1. Grêmio e Atlético Paranaense na Arena Grêmio. Putz, difícil, hein? Grêmio 1x0. 1-1. Eu vou de 2x1 pro Grêmio. Fortaleza e Cruzeiro. Jogo bom, hein? 3x0 pro Fortaleza. Nossa. 2-1 Fortaleza. Eu vou de 1x0 Fortaleza. Atlético Mineiro e Criciúma. 4x1 Galo. 1-0. Eu vou de 3x0 pro Galo. Juventude e Corinthians. Já vai começar dos nossos três aqui ou ainda Tem um jogo na quinta-feira, Botafogo e Atlético Goianiense. 0x0. 2-0. 1x0 Botafogo. E agora vamos falar dos nossos times. Juventude e Corinthians, 8 horas na quarta-feira. Cara, se eu for olhar o último jogo dos dois aí, é 1x1. Juventude 0, Corinthians 1. Eu vou também de 1x1 esse jogo. Palmeiras e Internacional, jogo da TV, 9h30. É o jogo da TV não, é do São Paulo na TV, né? O São Paulo é TV. Palmeiras é 8 horas, tá? Tá aqui no 21h30 pra mim. Não, mas já mudou pras 8. Então, Palmeiras e Internacional. Cara, jogo aberto aí, 2x1 pro Palmeiras, mais duro. 2-1. Eu vou de 2x0 Palmeiras. E Flamengo e São Paulo. Flamengo 2, São Paulo 0. 2x1 São Paulo. Flamengo 3, São Paulo 2. O Flamengo é freguês do São Paulo, o Flamengo vai perder de 2x1 pro São Paulo. Isso é verdade, isso é verdade. Isso aí é verdade. Então a gente vai fazer uma live aí, a gente só vai decidir a data. Provavelmente semana que vem, né, Tiba? Semana que vem, vamos definir a data certinho, mas a gente vai programar para passar para vocês durante a semana. E a gente vai decidir aí qual vai ser o esquema, se por sorteio, enfim, vamos pensar aí como vai ser dado esse prêmio. Mas nós vamos aí oferecer essa camisa aqui da Portuguesa, de 96, número 2, manga longa. Posso participar também? Não, você não. Pô. Não tem graça, não. Número G, mas ela serve M. É bem legal, ó, da Delerba. Coisa boa, coisa retrô. Quem não se simpatiza pela Portuguesa de Desportos? Então a gente vai sortear ela aí, cara. Vai ser legal. Vamos ver se a gente vai sortear, ou se vai ser uma frase. Dê uma sugestão aí, galera. Dê sugestões pra gente. Boa. O que a gente faz? Uma frase? Quem fizer o melhor vídeo e mandar pra gente? Sorteio clássico? Não sei. Falem aí, deixem nos comentários. Vai valer essa camisa aqui só pra quem estiver na live, tá? É obrigatório estar na live aí. E participar, né? Aqui, exatamente. Ela é original,
Só que um time de várzea jogava com essa camisa da Portuguesa. Então, o patrocínio não é Chapecó, é Esquina Lusa. Só que é lá da Barra Funda, presente que meu cunhado me deu aqui. E eu tenho outra camisa dessa aqui, e essa aqui eu vou fazer aí esse... Vamos ver se é Que sorteio. relíquia, hein? Mas se eu não me engano, quem jogava com a 2 da Portuguesa nessa época era o Zé Maria, não era não? Eu acho que era. Eu acho que era o Zé Maria mesmo. Eu acho que era o Zé Maria. Depois, deixa os comentários aí. Como é que a gente faz esse sorteio? Comentários aí, a gente vai decidir. Tá valendo essa bonitona aqui. Manga longa, ó, manguinha branca no final. É isso. Legal. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Ótima semana, meus amigos. Muito obrigado, tá? Nos falamos aí ao longo da semana sobre os resultados dos nossos times. Beleza? Grande abraço para vocês. Abraço. Valeu, aí, galera. até a letra. Vai, Valeu. Corinthians. Tchau, tchau. Tchau.